Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está sendo o feriado de vocês, feriado de Páscoa? Como é que vocês têm vivido essa semana? Eu espero que vocês estejam bem, seja um tempo de celebrar, de descansar, também de refletir em tudo isso. Eu não sei se você lembra, mas está com um pouco mais de um ano que a pandemia também resolveu passar pelo Brasil justamente nesse período. E a pandemia, ela tirou do brasileiro uma característica que é sua, que é única, a qual o brasileiro ele é conhecido no mundo todo como um povo festeiro. Porque uma coisa que o brasileiro sabe fazer, que nós sabemos como ninguém é festejar, é dar uma boa festa, sabe? Nós investimos recursos, tempo, dinheiro, tudo para poder fazer a melhor festa possível. Para nós, não há nada melhor do que uma boa festa. E vamos ser sinceros que nós também concordamos com isso. E pelo momento em que nós vivemos, a qual a pandemia nos coloca, isso está sendo impossibilitado há mais de um ano de fazer qualquer celebração. Mas se Deus quiser e assim permitir, logo mais a gente vai poder estar junto, comemorando não só os aniversários, mas datas festivas. Eu espero que logo isso aconteça aí na medida que as vacinas vão chegando ao nosso país. Queridos, nós estamos aí, como todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, na Semana Santa, ou seja, na Semana da Páscoa. E essa semana é uma das maiores festividades para a espiritualidade cristã. É a data mais importante, juntamente também com o Natal. Ela é tão importante, nós gostamos de celebrar, de comemorar, de dar festas, porque de fato ela tem algo muito importante para nós. É verdade também que não são só os cristãos que celebram a Páscoa, não. Há muitos não cristãos e também só simpatizantes da espiritualidade cristã, da fé cristã, acabam simpatizando. Isso só aponta um tamanho da dimensão que essa celebração tem. É tanto que também há muito tempo atrás se tornou feriado no nosso país. Você já observou, queridos, que alguns cristãos têm a mania de dizer coisas desse tipo? Olha, Deus te ama, Cristo morreu por você, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se converter, Deus bate a porta do teu coração, arrependa-te, deixe Ele entrar enquanto ainda dá tempo. Você já ouviu frases como essa? Eu já ouvi demais. Ou então ainda pessoas entregando um papelzinho para você na rua com coisas escritas, com essas coisas escritas, não é? E eu tenho a certeza que você já viu, já ouviu. E se você me permitir, se você separar um pouquinho do teu tempo, eu queria tentar explicar o porquê deles agirem, falarem assim. As Escrituras, elas afirmam que o ser humano foi feito à imagem e à semelhança do seu Criador. No texto de Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, versículos 26 e 27, a gente vai ter o relato disso, onde que o texto diz, olha, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Olha que coisa interessante. Deus ele cria a humanidade para se relacionar com ele, para serem o povo dele, mas Deus cria ele segundo a sua imagem e semelhança. E muitos perguntam como é que se dá essa imagem e semelhança. Claro que Deus não nos tornou deuses, mas essa imagem e semelhança tem vários aspectos com a pessoa de Deus. Por exemplo, assim como ele é trino, ele é Pai, Filho e Espírito Santo na mesma pessoa, ele também nos formou assim, ele nos formou de corpo, alma e espírito. E não só isso, mas esse espírito ele soprou nas narinas da humanidade para que ela se tornasse ser vivente. Olha que coisa fantástica, não é? E essa semelhança também se dá aqui no texto, nós podemos encontrar de cara sobre a questão do governo, da governança, da liderança. Assim como Deus ele é soberano, ele governa todo o universo, ele deu ao homem autoridade para governar sobre a terra, sobre a sua criação. Foi que ele disse, olha, domine ele sobre os peixes do mar, aves, não é, todos os animais grandes da terra, enfim. Deus ele deu essa autoridade de governo sobre a criação. Não é à toa que desde sempre nós temos enxergado o homem dominando, domesticando, não só cachorros, gatos, mas sim leões, cobras, toda sorte de animais aí nós temos
visto como baleias, golfinhos, o homem dominando sobre elas, encantando elas. Isto é um apontamento, uma referência para esse texto que Deus nos deu essa autoridade. Olha como nós avançamos no campo da ciência, esses dias mandando um robozinho para Marte. Sabe, tudo está debaixo desse governo, dessa autoridade que Deus nos deu. O ser humano, ele ia aprendendo isso, ele ia entendendo como essa autoridade, como essa semelhança ia se dando, né, ia se fazendo referência a ele, a Deus, diante do relacionamento dele com Deus. Ou seja, na medida que o homem fosse caminhando com Deus, ele iria aprendendo cada vez mais esses aspectos. As Escrituras afirmam que todos os dias Deus caminhava com o ser humano na terra. Deus vinha ao cair da tarde, passeava com o homem, conversava com ele. Olha que louco, que coisa fantástica. Imagine só que coisa linda isso. Você caminhando, no sol caindo no final da tarde, o Senhor passeando entre a humanidade, conversando. E dentro de toda essa liberdade que Deus deu ao homem, Deus disse a ele simplesmente uma única coisa que ele não podia fazer, que era tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso era um convite de Deus à humanidade, à dependência e à plena confiança na pessoa dele, nesse Deus Criador, que até todos conheciam, era bom. Até o momento, tudo era muito bom. Mas seduzidos pelo mal, né, por Satanás, esse mal, Satanás, levou a humanidade a desconfiar, a desacreditar na palavra do seu Criador. Bom, o ser humano ele não se apoiou nessa confiança, nesse relacionamento que estava sendo criado com o seu Deus Criador. Pelo contrário, ele se apoiou na dúvida implantada pelo mal, por Satanás, e resolveu então tirar a prova de que se realmente era verdade. Ele foi lá e desobedeceu. Bom, a consequência disso, Deus já tinha declarado à humanidade que a consequência, caso eles desobedecessem, eles tomassem do fruto do conhecimento do bem e do mal, seria a morte. Ao desobedecerem, ao tomarem do fruto, o homem, a humanidade, já teve a consciência da besteira que fez. A primeira coisa foi que eles perceberam que estavam nus e correram para se cobrir. Também quando Deus chega no final da tarde e vai caminhando no jardim onde eles estavam, Deus os chama e eles se escondem com medo, que já tinham consciência da besteira, que agora as coisas aparentavam não estar tão boas assim, não é? Porque agora o mal fazia parte da criação. O mal fazia parte da vida da humanidade, de toda a criação. Quando eles vão à presença do Criador, quando eles se apresentam a Deus, eles tentam esconder a desobediência, mas isso diante de Deus é impossível. Eles acabam trocando acusações, o homem olha, isso foi a mulher diz, foi a cobra, enfim. Sabe, eles tentam esconder, mas a besteira já tinha sido feita. A consequência disso foi então um mal presente na criação, como também na vida do ser humano. E essa consequência se tornou através da morte. A morte começou a fazer parte então da nossa história em duas dimensões. Primeiramente foi a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. Por isso que a humanidade foi convidada a se retirar da presença de Deus, que isso reflete a morte espiritual, ou seja, a morte da comunhão com Deus. E também essa consequência vem na morte física. Não é à toa que nós tentamos driblar a morte ainda hoje. Nós tentamos fugir, nós não gostamos de conversar sobre morte. Nós gastamos bilhões de dinheiros investindo em criogenia, para um dia, quem sabe, tentar acordar no futuro e viver esse futuro. Isso nada mais é do que nossa fuga à realidade da morte. E esse ato de desobediência, as Escrituras chamam de pecado. Ele é a raiz de todo mal. Todo mal que nos assola, que assola toda a criação, é em decorrência dessa desobediência do pecado. Pois ao escolherem ao pecado, o ser humano então se coloca debaixo agora do governo, ou seja, da escravidão dele. Ele sai do governo, da presença, da comunhão de Deus e agora se coloca debaixo do governo autoritário, opressor, escravocrata do pecado. Em outras palavras, o pecado é isso, é estar separado de Deus em todos os aspectos possíveis. Lembra que no início eu mostrei o texto
que mostrava que nós tínhamos sido feitos à imagem e à semelhança de Deus, do Criador. Então, as Escrituras também falam, capítulos depois, que isso mudou depois do pecado da humanidade. Em Gênesis capítulo 5, versículo 3, vai dizer que então, a partir de agora, o ser humano ele era gerado não só conforme segundo a imagem e semelhança de Deus, mas agora segundo a imagem e semelhança do homem, ou seja, do homem pecador, do homem caído. Essa imagem e semelhança de Deus agora ela se tornou distorcida, se tornou difícil de se enxergar. É como você tentar enxergar dirigir diante de uma neblina ou olhar um peixe dentro d'água. Às vezes a gente olha e acha que o peixe está aqui, a gente tenta pegar, mas não, o peixe está ali. Essa distorção que o pecado provocou agora na imagem e semelhança de Deus. Não é? Então, o ser humano agora não mais seria formado à imagem e semelhança de Deus, mas sim agora a imagem do homem pecador, corrompido. E a partir disso que se originam os homicídios, adultérios, guerras, mentira e toda sorte de males que você possa imaginar. Pense nas todas as catástrofes do mundo. As duas grandes guerras mundiais, guerras nucleares, ali como a explosão também nuclear de Chernobyl. Pense nos tsunamis, no aquecimento global, na fome, na doença. Tudo isso é derivado do pecado. Dessa separação, dessa desobediência que a humanidade teve para com Deus. Tudo isso é decorrência do pecado, desse afastamento. Então o pecado, esse afastamento, tornou o ser humano egoísta, hipócrita, adúltero, pedófilo, mentiroso, estuprador, corrupto. Se nós olharmos bem, você vai perceber que a história sempre conta que todo mal na sociedade, ele sempre veio a partir da maldade do coração do homem, dos desejos corruptos, egoístas que nós temos. E tudo isso vem em decorrência de estarmos afastados de Deus. Porque diante da presença de Deus não há o mal. E como nós estamos afastados de Deus, estamos debaixo agora do poder escravocrata, corrupto, opressor do pecado, o mal nos cerca. Então, queridos, é por isso que você escuta tanto cristãos falando que você precisa se arrepender, você precisa se converter. É por causa dessa fatalidade. Bom, mas não para por aí. Deus ele não ficou parado, inércio, só observando a sua criação perdida, distante, longe dele. Não, ele poderia ter feito isso, só olhado, condenado, acabado com tudo? Poderia. Sem problema nenhum, ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez. Ele optou para aquilo que para nós é inconcebível, é algo absurdo. Ele optou por pagar o preço para ter a humanidade de volta, ou seja, para possibilitar o retorno dela. As Escrituras falam em Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8, o seguinte, olha, que embora ele sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse texto se refere à pessoa de Cristo, o Deus encarnado. Olha que coisa fantástica. Ele diz que, mesmo sendo Deus, ele não considerou que isso era algo que deveria apegar-se, ou seja, não, vou só excluir essa humanidade, vou destruí-los, ou simplesmente deixar eles condenados ao pecado, já que eles escolheram isso. Não. Ele disse, eu quero eles de volta, porque eu os amo, porque é minha criação. Então, Deus, ele se desveste, ele se esvazia de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Imagina, o Criador de tudo agora se coloca como a sua criação. Ele se coloca como um homem limitado, vivendo as nossas mazelas, as nossas dores. E sendo ele encontrado nessa forma humana, ele se humilhou. Ele se humilhou de todas as formas possíveis, porque é humilhante. Como é que o Criador se coloca agora no lugar da criação para pagar uma dívida que nem era dele? Uma dívida, um erro que era nosso. E ele não só se humilha assim, mas ele se humilha também na morte, morte de cruz. Na Sexta-feira Santa, a espiritualidade cristã, ela celebra justamente isso. Ela relembra
essa morte. E essa morte de cruz, essa morte que era brutal e que foi brutal. Depois de ser julgado, ele foi brutalmente espancado, cuspido. Ele também foi colocado sobre ele uma coroa de espinho na cabeça e depois ele foi crucificado. Às vezes, por já ter se passado pouco mais de 2000 anos, nós perdemos a noção de como a morte de Cristo foi triste. Também por causa das imagens que nós olhamos, às vezes nós vemos uma imagem de Cristo crucificado e vemos só pequenos arranhões, cortes, não é? Mas não foi assim. A história há um consenso na ciência que a morte de Cristo foi uma das mais violentas, terríveis, mas brutais que já ocorreram na história da humanidade. É tanto, queridos, que os historiadores também contam que depois desse episódio, muitos soldados romanos começaram a não querer mais sacrificar outras pessoas, ou seja, crucificá-las da mesma forma que foi Cristo, de tão brutal que foi. Deixa eu contar um pouquinho. Às vezes a gente não tem noção. Os chicotes que usaram para bater em Cristo tinham nas suas pontas pedaços de ossos, também metais, para que quando batesse, cortasse. Então, mostra que os órgãos de Cristo, provavelmente os ossos dele davam para ser vistos. Cristo foi para a cruz completamente desfigurado. É tanto que quando ele caminha, as costas dele estavam tão feridas que quando ele estava carregando a cruz, as escrituras relatam que ele não conseguiu e foi chamado outra pessoa para ajudar ele a levar a cruz, de tão ferido que ele estava. Então, a morte de Cristo não foi algo simples. A morte do próprio Criador foi algo de maior, tremenda humilhação. Já no sábado de Aleluia, nós celebramos, não relembramos também, não só o luto, não só o choro, mas é uma mistura de sentimentos. É a dor da morte do Deus que desce ao mundo dos mortos, mas também é de aleluia, porque agora tudo foi consumado pelo o seu sangue, pela sua morte. Agora o preço foi pago e é um aguardo para o domingo, para o dia seguinte, ou seja, o domingo de ressurreição. Então, o domingo de Páscoa, para a espiritualidade cristã, ela celebra, ela festeja, ela comemora a ressurreição de Cristo. Ele morreu, sim, mas ele também ressuscitou, mostrando que ele é Senhor sobre tudo, não só sobre a vida, mas também até sobre a morte, que tudo está sobre o seu poder e o seu governo. E com isso ele garante também que todos aqueles que nele confiam, colocam sua esperança, sua vida, tendo como Senhor e Salvador, da mesma forma serão ressuscitados. Ele é salvador da escravidão causada pelo pecado, da morte física também causada por esse pecado, mas também da morte espiritual, da separação em Deus. Ele é salvador dessa condição, queridos, que todo ser humano já nasce debaixo, seja homem, seja mulher. E antes dele retornar para casa, ou seja, dele se vestir novamente de poder, de glória, de toda a sua majestade, ele passa ainda 40 dias, depois da sua ressurreição, ensinando aos seus discípulos sobre o reino dos céus. E ainda ordenou que esses seus discípulos praticassem tudo o que ele tinha os ensinado. A gente pode ver isso no livro de Mateus, capítulo 28, tá, queridos? Mas também ele anunciou, disse, olha, anunciem isso. Não fique só para vocês, façam mais discípulos. Ensine a esses discípulos o que eu lhes ensinei. Ensine eles a colocarem em prática, a praticarem também, a anunciarem, a viverem aquilo que eu estou falando, seja os meus mandamentos. Trocando em miúdos, é por isso que você escuta tanto cristãos falando sobre arrependimento, sobre conversão, falando que Deus te ama. Como não anunciar, queridos, algo tão maravilhoso? Como ficar parado diante de uma notícia fantástica como essa? Sei que muitas vezes no amor, no zelo, de certa forma até num certo fanatismo, talvez dizendo assim, não sei se é a melhor palavra, muitos anunciam também, talvez de forma errônea, essa notícia maravilhosa. E se você já foi magoado, ferido, machucado durante esse anúncio, pela forma como essa comunicação se deu, eu queria te pedir desculpa, te pedir perdão, é que infelizmente ainda somos pecadores. E a comunicação também falhou sobre isso, então nos perdoe, nos desculpe, mas como não anunciar algo maravilhoso com isso? E por sermos
seres humanos religiosos, toda a humanidade ela é religiosa. Nós buscamos encontrar Deus em qualquer lugar, em todas as coisas. A prova mais clara disso são as diversas religiões, crenças, mundo afora que nós temos. Sabe, isso surge da necessidade que o ser humano tem de se conectar com algo, com um ser superior, com o eterno. O nosso espírito, ele clama, ele chama por esse relacionamento com Deus, com algo supremo. O interessante é que muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Mas só Cristo afirmou que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, não são todos os caminhos que levam a Deus, não, muito pelo contrário, mas somente Cristo. E não é sobre o modo de viver, queridos. Não, é sobre estar nele, não é somente sobre tem que fazer isso assim, não. Mas é sobre estar nele, é sobre estar na pessoa dele, nesse relacionamento com ele. É isso, queridos, que a Páscoa é para a espiritualidade cristã, para a fé cristã. É a libertação da humanidade do poder do pecado que gera a morte, para a vida em Deus, através de Cristo, na atuação do Espírito Santo em nossas vidas pela fé em Cristo Jesus. Para nós, a Páscoa é isso, é a libertação da humanidade do poder do pecado que gera a morte, para a vida em Deus através de Cristo, mediante a atuação do Espírito Santo em nossas vidas pela fé em Cristo. E a esses, queridos, que estão nele, em sua palavra, que creram em sua mensagem, ele chamou para ser seus seguidores, para ser seus discípulos. E a esse ajuntamento de discípulos, essa reunião, ele chamou de igreja. E a igreja ele chamou para serem na sociedade, no mundo, a expressão do seu amor pela humanidade, por toda a criação. Deus os chama a viver e a anunciar a sua mensagem. Que coisa fantástica! Imagine isso, o Criador, ele se coloca no lugar da criação para possibilitar um recomeço para eles, para restaurar uma coisa que não foi o Criador que fez, mas sim que a criação que botou a perder, mas ele se coloca no nosso lugar, simplesmente para que nós possamos voltar a ter esse recomeço. Essa é a nossa Páscoa, essa é a nossa celebração, essa é a nossa festa. Nós festejamos e comemoramos isso, essa possibilidade, a morte, a nossa Páscoa é a vida e a morte e ressurreição de Cristo Jesus, porque nós descansamos nele, essa é a nossa esperança. Queridos, diante de tudo isso, queria então trazer as nossas perguntas para a gente refletir e praticar. E a primeira pergunta que eu queria trazer é: quem é Cristo para você? Ele é Senhor? Um amigo? Um gente boa? Um cara legal com princípios legais? Ou ele é só mais um no meio de tantos? Quem é Cristo para você? Tire uns minutos, pense. Quem é Cristo para você? A segunda pergunta é: Cristo é o caminho que tem me levado a Deus? Cristo é o caminho que tem te conduzido de volta a Deus? Porque, querido, se Cristo é o caminho que tem te levado de volta para Deus, ele não pode ser só teu amigo, um cara legal, aquele cara que tu encontra do outro lado da rua e diz: ei, macho, tudo bom? Como é que tu tá? E acabou. Se ele também não pode ser só uma gente boa, só aquele boa praça, aquele figurão, muito menos, ele não é e não pode ser simplesmente um cara legal com princípios legais, porque entenda, não é somente sobre o modo de viver, mas é sim sobre estar nele, por ele, com ele, para ele. Ele também, se ele for o caminho que te leva a Deus, ele também não pode ser simplesmente só mais um no meio de tantos. Ele é único, ele é o único caminho. Por último, queridos, você tem sido essa expressão do amor de Deus para a sociedade? Se Cristo tem sido o caminho que te leva para Deus, você tem sido a expressão desse amor de Deus para a sociedade? Porque é isso que Ele nos chama a fazer. É isso que somos chamados. E a esse corpo de discípulos, meus queridos, de seguidores, em sua última noite antes da morte e ressurreição, ou seja, na quinta-feira da paixão,
Cristo lava os pés dos seus discípulos, mostrando que eles estão aqui no mundo, na sociedade, para servir, para amar uns aos outros, como também a sociedade. Cristo mostra que eles deveriam servir assim como Cristo serviu. Então os seus seguidores, os seus discípulos estão ali para servir, para lavar os pés da sociedade, da humanidade, para apontar o caminho de volta para Ele. Mas também Ele partiu do pão e do cálice e ainda disse: olha, vocês devem fazer isso sempre em memória de mim. O pão, queridos, representa o corpo de Cristo que foi entregue naquela cruz. Ele foi rasgado em nosso favor. Então é por isso que naquela quinta-feira, no momento de ceia, Cristo ele pega o pão, ele dá graças, ele parte e ele diz assim: olha, comam sempre em memória de mim, porque este é o meu corpo que vai ser derramado, dado em favor de vocês. O corpo de Cristo é representado pelo pão. Também, depois disso, ele toma um cálice, ele dá graças e diz: olha, bebam sempre que vocês se reunirem em memória de mim, porque este é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. É em favor de vocês para conceder perdão, graça, também misericórdia. É por isso que nós partilhamos da ceia, porque ela sempre nos lembra do sacrifício de Cristo Jesus. Muitos perguntam: qual é a condição então para participar? E porque já ouviram de tudo, ela é simples. É você crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É você reconhecer que você precisa de perdão, de graça e da misericórdia de Deus, que precisa de um Salvador. É ter Cristo como esse caminho para Deus. É você já estar nesse caminho. Essa é a condição. Então Cristo convida esses a partir do pão e a beber do cálice. É essa a condição. A gente sempre faz isso, queridos, presencialmente, nas nossas reuniões, porque isso nos mostra, nos lembra, é a memória do sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Não é algo vazio, não é algo sem sentido, mas é a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. E por isso que nós fazemos, por isso que a Páscoa também ela deve ser celebrada e comemorada não somente essa semana, nesses dias, mas é uma constância, é todo dia. Por isso Cristo disse: olha, não, todo ano, uma vez vocês vão fazer isso, não, mas sempre que se reunirem em minha memória, em meu nome, façam isso, para vocês se lembrarem do sacrifício, da expressão do meu amor por vocês. Como eu disse, nós faríamos esse momento de ceia presencialmente, mas pelo momento não é possível. E vocês ainda podem ter esse momento em casa, em família. Reúna-se, medite nessa mensagem que hoje vocês estão escutando agora. Medite na Páscoa, na mensagem do que realmente significa a Páscoa. Agradeça a Deus pelo privilégio de poder comer e beber. Então parta do pão e do suco e celebre, festeje, agradeça a Ele pelo privilégio e a oportunidade de poder celebrar. Essa é a nossa Páscoa. Sabe, tenham todos vocês um ótimo restante de Semana Santa, de Páscoa. Nós nos veremos novamente amanhã em nosso PG Online. Quer participar? Manda uma mensagem, seja no Instagram, manda um direct, deixa um comentário aqui no YouTube. Você recebeu essa mensagem, esse link através de alguém no WhatsApp, provavelmente. Então, se quiser participar, pede o link da plataforma do Zoom. Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai estar se reunindo, também continuando essa celebração, discutindo sobre a Páscoa. Fiquem todos vocês convidados. E antes da gente encerrar esse tempo, eu gostaria ainda de te convidar a conversar com Deus. Senhor, é inigualável a tua expressão do teu amor, Senhor. O Senhor deu do teu corpo, deu do teu sangue para que pudéssemos hoje estarmos aqui. Senhor, que não seja simplesmente uma memória vazia, Senhor. Reflete, traz sempre todos os dias o significado, quanto te custou isso, Senhor. A humilhação que o Senhor passou, Deus, traz à nossa mente, que seja algo repleto de significado
significado, mas não algo vazio. Que a Páscoa aconteça todos os dias no nosso coração, Senhor. Esse é o nosso desejo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. E aqueles, Senhor Jesus, que ainda não estão diante de Ti, nesse caminho, eu oro pedindo que o Senhor também os conduza, que o Senhor também mostre e aponte que só Tu és o caminho para se chegar a Deus. Amém. Queridos, desculpem a moto, passou aqui, não é mais uma, passa bastante aqui. Se Cristo já é esse caminho, glória a Deus, mas se Ele ainda não é esse caminho que te leva a Deus, o que te impede de celebrar e festejar essa Páscoa no seu pleno do sentido, tomando do pão e do cálice? Esse é o convite de Cristo para a tua vida. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a próxima semana também na tua vida, que Ele nos guarde. E até amanhã às 10 horas. Tchau, tchau, meus queridos.